Ah, meta de final de ano. Todos nós fizemos e todos nós falhamos nela. Não me fala que você conseguiu cumprir quase tudo. Tu falou que ia voltar e fazer academia e só foi lá em janeiro que eu sei. Mas enfim, uma das coisas que eu queria no ano passado era expandir meu horizonte gamer. Basicamente, jogar mais coisas que não fossem só minha zona de conforto. E tentar vencer alguns dos meus preconceitos que eu tinha com certos tipos de jogos. E francamente, eu acho que eu consegui. Consegui finalmente zerar um jogo de Pokémon depois de mais de uma década sem tocar na franquia. Joguei duas visual novels que eu gostei muito, inclusive uma delas uma hora ou outra vai render vídeo no canal. E também eu joguei um daqueles jogos de terror que antes eu só veria pelo YouTube. Eu falei que eu joguei, eu não falei que eu gostei. E bom, eu também comecei a colocar meus pés em um gênero que eu admito que sempre tive o maior preconceito contra. Eu nunca gostei do modelo de monetização gacha. Pra mim, isso sempre foi um sistema cassino predatório que faz com que a empresa que faz o jogo priorize muito mais ser um jogo viciante do que ser um jogo necessariamente bom. Mas ainda assim, tem algumas coisas por fora que sempre me interessaram muito bem. Então, aproveitei meu momento gamer para de fato colocar o pé um pouco para saber como é a experiência. Meio que na mentalidade de, se eu quero falar mal, o mínimo que eu posso fazer é jogar. E bom, é por isso que estamos aqui hoje. Eu admito que saiu mais positivo do que eu esperava no começo do ano passado, mas ainda assim... Oh boy! Vamos lá. Eu vou ser sincero com vocês, mesmo com toda essa introdução de querer explorar novos jogos, eu não senti um pingo de vontade de jogar essa coisa. E bom, eu tecnicamente já joguei Genshin antes, lá atrás no lançamento, onde todo mundo tava falando do jogo e uau, como esse jogo é bom, guys. Aí fui lá, baixei, completei o tutorial e desinstalei depois de uma semana porque eu realmente fiquei entediado do jogo. Eu não exatamente fechei o jogo odiando ele, mas com certeza ano após ano eu detesto ele um pouquinho mais. O que eu posso falar é que hoje em dia, no grande ano de 2026, Genshin Impact é um jogo infame, por um bom motivo. Não tem nenhum motivo para eu querer jogar tudo no máximo a partir do tutorial. O jogo é muito pesado, muito mal otimizado, já está altamente lotada de conteúdo a um ponto que vai levar muito tempo para completar. E claro, que eu já sei dos designs dos personagens e o quão ruim eles conseguem ser aqui. Tem tipo 3 personagens que se salvam, de resto eu só não quero contato mesmo. Ah, e fora o fato de tudo que reclamar dos outros jogos, Genshin vai se pior, principalmente no sistema gacha. É cômico o quão pouco de conteúdo o jogo dá para os jogadores free to play. Então, sim, como vocês podem ter percebido, eu foquei mais nos jogos da Arroyo. Esse aqui eu pulei, sem remorso. E por que eu coloquei isso no vídeo? Sei lá, eu só queria aproveitar a única chance que eu tinha para falar mal de Genshin no canal principal. Estou muito feliz, muito obrigado. Ok, agora indo para o jogo que eu de fato joguei, Honkai Star Rail é o jogo mais focado em RPG da Arroyo. Inclusive, ele tem uma gameplay baseada em turno que eu particularmente gosto bastante. E talvez esse foi o primeiro jogo gacha que eu de fato fiquei engajado. E honestamente, eu entendo. Eu entendo porque vocês odeiam esse jogo. Tá, para ser justo, se eu só odiasse o jogo e não tivesse nada de bom para tirar dele, eu já teria parado de jogar há muito tempo. Talvez nem estaria fazendo esse vídeo para começo de história. O que acontece é que eu tenho uma certa relação de amor e ódio com o jogo. Hoje em dia eu engajo com artes online, discussão de metas, que é genuinamente muito legal. Pensar em jogar Star Rail é muito foda. Jogar de fato nem tanto, mas tudo bem. Vamos começar falando do que eu gosto no jogo. Primeiro, eu sou fã de RPG de turno. Eu gosto de poder ter tempo para parar e pensar no que eu tô fazendo. Eu não odeio batalha em tempo real. Se for bem implementado, eu jogo numa boa. Mas preferência mesmo pra mim é turno. E o Honkai tem um sistema de batalha bem dinâmico. Você consegue gerenciar perfeitamente o turno dos seus personagens. Eu gosto bastante. E a propósito, os personagens e o world building, fantástico. Assim, fantástico para um jogo gacha, mas ainda assim me agrada. Pessoalmente, dos jogos principais da Royalverse, o Honkai é que tem os meus designs de personagem favoritos. Tipo, eu não sei explicar muito bem, talvez seja só questão de gosto.
Uma coisa normal nesse tipo de jogo é que todo design de personagem tem que ter 100 mil detalhes diferentes para ser o mais chamativo possível para o jogador. E o Honkai não é diferente. Mas sei lá, tem algo em como o Star Rail faz que deixa tudo mais clean, mais simples. Ele tá no limiar de overdesign e gacha, mas ainda assim não tem diversos detalhismos presentes que deixa o design complexo de forma arbitrária. Eu sei que para muita gente é muito broxa ser um jogo com temática espacial que no final das contas todos os personagens são humanos, não tem um design mais alienígena. E é por isso que eu falo que o design é muito bom para um jogo gacha, porque esse tipo de jogo tem que fazer com que todo personagem seja uma waifu ou um husbando. Se for algo parecido com isso, não importa se isso é a coisa mais legal do mundo, ele não é uma garotinha bonitinha de anime, então não vai vender. Então, essa é a realidade que a gente vive. No geral, não tem muitos designs dentro do jogo que eu deteste. No melhor dos casos é muito bom e no pior é só genérico e esquecido. Ok, eu acho que é só isso que eu tenho pra falar bem do jogo. Vamos entrar porque esse jogo na real é uma bosta? Bom, para isso, vou contar pra vocês como foi a minha experiência jogando Star Rail. No começo do jogo, eu tava curtindo. Eu entrei na vibe do game. Completei a missão de Belobog e achei a história muito bacana, sem nenhum problema. Daí parti para o Luofu, a região chinesa do jogo, que eu achei meio decepcionante, pra ser honesto, mas nada de tão ruim assim, só meio meh. Mas ok, dava pra levar. E aí cheguei em Penacone, e é bem aqui que a merda começou a rolar. Eu não reparei de primeira, na real, eu tava curtindo, conversando da história, que era mais focado em explorar a cidade, dentro do mundo dos sonhos. Mas aí o jogo começou a focar muito na lore. Entrou em detalhes sobre o passado do Aventurine, elaborou sobre a IPC, falou mais sobre a Akron e foi indo, de novo, e de novo, e de novo. Cutscenes praticamente intermináveis. E caixas de diálogo que tinham textos repetitivos e extremamente vagos que não queriam dizer porra nenhuma. E quando você acha que uma sequência de história acabou, você era recebido com ainda mais história. E ainda mais. E, meu Deus, que jogo chato. Eu quero que fique bem claro, eu não acho que a história do jogo é ruim. Muito pelo contrário, as melhores histórias do jogo estão nas atualizações mais recentes. Mas o foda não é a história, e sim como ela é apresentada pra gente, o tal do storytelling. Chega horas que Honkai Star Rail vira praticamente uma visual novel, e para o padrão visual novel, Star Rail é muito ruim. Boa parte das visual novels, mesmo sendo apenas um texto, tenta fazer você se sentir naquele mundo, fazer aquela imersão. Por isso os personagens têm bastante poses diferentes, às vezes barulhos diferentes, tudo para que você não precise ler o texto para saber como o personagem está se sentindo. Além do fato que você tem escolha de resposta do personagem dentro do jogo. E o que você escolhe afeta diretamente como a história vai decorrer, as tais das rotas. Eu posso estar falando como se isso fosse um conceito miraculoso, mas na real, isso existe há mais de 2 décadas. Não é novo. Na real, é o básico de qualquer visual novel. Aí eu tenho que jogar Star Rail, um jogo que nem se propõe a ser uma VN, que não faz esse básico. É legitimamente você olhando para um boneco 3D bonitinho falando. Às vezes nem falando com você, só falando com outro boneco 3D bonitinho. Se você tiver muita sorte, o boneco 3D vai cruzar seus braços. Mas é isso. E até que tem escolha de diálogos que o seu personagem pode falar. Mas é que tá. Não importa de nada qual você escolher. A história vai ser sempre a mesma. Às vezes a próxima caixa de diálogo vai ser exatamente a mesma. Não importa. Tanto que depois que eu concluí Penacone e finalizei a boss fight contra o Sunday, 2 vezes. Sim, você tem que fazer essa boss fight 2 vezes. Uau! Eu só parei de jogar. Eu não aguentava mais ter que ficar lendo coisas de personagem que não tem a menor importância. E aí eu só voltei a jogar quando adicionaram o botão de skip. Agradeçam por isso existir, porque sem ele, o jogo é basicamente injogável. Mas ok, agora tem um botão de skip, então tá tudo perfeito, né? Calma aí, pô. Porque aí eu fui direto para o tal do Amphoreus. Tá vendo isso aqui? Esse aqui é Amphoreus. Ele tem o formato do símbolo do infinito. O que é uma simbologia muito boa, porque é exatamente esse tempo que você vai sentir para terminar essa história. 50 horas. 50 horas para finalizar uma só região do jogo. Uau! Mas é muito conteúdo, sim.
E eu garanto pra você que dessas 50 horas, no máximo 5 importa de verdade. O resto é só as mesmas informações que você já viu, sendo repetidas à 10ª potência. E a propósito, o botão de skip ajuda, mas ele só pula uma cutscene por vez. Então, sim, se você ainda quiser acompanhar a história, boa sorte. Tomara que você não caia no sono enquanto você joga. Se você só vai skipar quando sentir que seu saco está sendo enchido, sua experiência agora se resume a clicar nesse botão até voltar o padrão do jogo. Ou do nada ser tacado em um spike de dificuldade aleatório. Agora se vira para derrotar esse boss. Euphoria me deu uns certos traumas que eu não tô 100% recuperado. Mas é isso. Se esse é o grande problema do jogo, então beleza. É chato, mas a gente tá de boa, né? Isso não é tudo. Mas acho que é uma boa pra gente passar para o próximo jogo, porque aí dá pra elaborar mais alguns problemas. Ok, o próximo passo lógico seria jogar o outro jogo da Hoyo, o tal do Zenless Zone Zero. Eu até consideraria ir para alguma outra empresa, mas esse jogo específico é um que vários dos meus amigos jogam, então era só lógico. E eu não vou ficar perambulando muito nesse tema porque eu não tenho tanto assim a falar sobre, mas sim, ZZZ é um jogo bom. Não é o melhor jogo que eu já joguei, mas ele é bom. Eu acho que diferente do Honkai, em que tem certas coisas que eu gosto muito e outras que eu odeio com todas as minhas forças, ZZZ não tem nada que eu deteste de verdade e tem várias coisas que eu gosto, só não com a mesma intensidade. Então acho que dá pra falar que na média eu acho que o ZZZ seja um jogo melhor. Mas é isso. Diferente do último jogo, ele tem um foco maior em hack and slash, batalhas em tempo real, o que basicamente significa porradaria desenfreada. Ele é bem divertido de jogar e, diferente do último jogo, não tem uma história hiperinflada e insuportável de se seguir. É bem mais tranquilo. Acho que uma das poucas coisas que eu não gosto muito no ZZZ é que ele se apresenta com uma estética bem retrofuturista urbana. E isso não é um defeito do jogo, na real, isso foi um atrativo muito grande para começar a jogar. É um charme bem único. O problema é que desde que começou a temporada 2, o jogo foi cada vez mais perdendo essa estética e parando de usar features que eram muito bacanas. Elas meio que continuam no game, mas já que o jogo não dá mais atenção aos pequenos detalhes que eram bem fofos antigamente, o charme foi se perdendo. Eu gostaria muito que na temporada 3 a Rua 6 voltasse a ser nosso local principal. A Península Wi-Fi é bacana, mas não o suficiente para eu gostar de ver esse mesmo cenário por um ano inteiro. Ainda mais quando tem menos coisa pra se fazer ali. Mas de resto, é um jogo legal. Acho que não tenho um apego tão grande assim a ponto de elaborar o porquê gosto bastante do game. Mas ele é bom. E de todos os jogos da Hoyo, ele é o que mais é generoso e mais amigável com jogadores free to play. Tudo bem que isso é provavelmente porque ele é o menos popular, então ele tem que dar muito mimo pra comunidade menor que ele tem. Senão vai todo mundo embora. Mas ainda assim é um ponto positivo. A real é que ZZZ tem tudo pra ser um jogo foda, mas o que deixa ele deixar de ser foda para só um legal, eu curto, é o fato que ele ainda é um jogo gacha. Ok, hora de finalizar elaborando mais. Assim como eu falei no começo do vídeo, eu nunca gostei do sistema gacha. Sempre achei um sistema predatório que faz com que o jogo seja mais focado em ser viciante do que necessariamente bom. E depois de um ano tendo a experiência de eu me engajar com esse sistema, eu tô aqui pra falar que minha opinião não mudou. A coisa que mais atrasa e prejudica a experiência desses jogos é o fato que boa parte do conteúdo é bloqueado atrás de um sistema de cassino, onde você tem que pegar loot box e contar com a sorte de ganhar o personagem que você quer. Você não precisa comprar essas caixinhas, inclusive é isso que sempre fiz, nunca gastei um centavo com esses jogos até agora, mas se você escolhe não gastar, o outro jeito é tendo que logar todos os dias e farmar infinitamente. Ao invés de pagar com grana, você paga com seu tempo. E grindar esses jogos não é divertido. Chega um ponto do jogo onde você só tenta espremer o máximo possível de moeda possível para conseguir mais tiros. E claro, você não pode simplesmente entrar no jogo e pegar qualquer personagem que você quiser,
você tem que ver o que tá disponível nos banners. Se você gosta muito de um personagem, mas ele não tá nos banners, azar o teu, vai ter que esperar meses, até um ano, até ele aparecer lá de novo. E se você gostar de um personagem que está nos banners, sorte a sua. Agora você vai ter que farmar o máximo possível para garantir que você tenha ele antes que o tempo acabe. Não tem motivo nenhum para isso existir. Os desenvolvedores poderiam só fazer com que cada personagem fosse pago e acabou. Desembolsou, sei lá, 40 pila? Tá aqui a sua boneca. Mas não, esse sistema não dá tanto dinheiro quanto você pagar pela chance de conseguir um boneco. E mesmo que você não pague, você está gerando números para o jogo logando nele todos os dias. E o sistema de banners nada mais é do que o jogo apelando para o seu FOMO, te fazendo engajar no jogo todos os dias porque você não quer ter que esperar mais 6 meses pela chance de conseguir o boneco de novo. E claro que todos os jogos gacha tem alguma animaçãozinha a cada vez que você dá um tiro. Isso aqui é dopamina pura no seu cérebro. É feito para te viciar e fazer com que você jamais pare de jogar. E o fato que nesses jogos boa parte do público não tem nem 18 anos, o mínimo para que, por exemplo, você seja permitido entrar em um cassino de verdade, deixa isso bem pior. E por isso que em níveis maior ou menores, o meta desse tipo de jogo é completamente quebrado. Se você pega um boneco forte 5 estrelas uma vez, pô, ok, não precisa pagar mais, né? Seja bem-vindo ao maravilhoso mundo do Power Creeping, onde o jogo está introduzindo cada vez mais mecânicas para deixar os personagens mais novos cada vez mais fortes. E os mais antigos vão ficando para trás e não conseguem mais fazer as missões mais difíceis e recentes do jogo. Assim, você retorna à estaca zero. Honkai Star Rail tem um problema seríssimo de Power Creeping. E se você pega um boneco novo hoje, a real é que não importa o quão forte ele seja, ele vai perder toda a sua força no prazo de um ano. E assim, você tem que sempre jogar o jogo, e sempre farmando, grindando, atirando. E sim, isso dá muito dinheiro. Eu sempre achei esse sistema uma merda. A diferença hoje é que eu primeiro consegui ver mais um pouco do que tem de bom nesses jogos, e segundo, agora eu sou meio que parte do problema. Porque sim, eu sinto vontade de xingar a Royalverse e o Star Rail a cada semana que se passa, mas eu não vou parar de jogar tão cedo. Eles lançaram a Sparx. Como é que eu vou parar de jogar esse jogo sem ter a Sparx na conta? Então basicamente, acho que no final das contas, já que minha expectativa antes era baixíssima, acho que consegui voltar dessa jornada mais positiva do que eu entrei. E no geral, vou continuar jogando, pelo menos até eu sentir que o jogo tá tão insuportável que nem vale mais a pena entrar nele. Mas é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, lembre de deixar seu like e se inscrever no canal. E claro, compartilhe esse vídeo para mais pessoas se você acredita no meu trabalho. Por enquanto é isso. E tchau!